Mark dos Santos, é porque teve a estreia do filme Superman, lá na Sara Nossa Terra, acharam que ele era o Clark Kent, mas na verdade ele é o ungido do Senhor, um filho amado do Pai, que está aqui juntamente com a sua esposa, a Chaffin, oh my goodness, it's Chaffin, e sua filha Amélia, em português é Amélia. Está conosco também o Jason, o Cole, a Hannah Montana. Wow, it's amazing. E a Grace. Where are you, Grace? Oh my goodness, Grace. It's powerful. Gente, nós queremos agora orar pelo Mark dos Santos. Ele tem um ministério incrível chamado Unidade dos Santos. E Deus tem usado ele de uma forma poderosa através de uma unção muito específica que ele tem recebido da parte de alguém que nós admiramos muito, que é o Randy Clark. Ele que faz parte e tem caminhado na Bethel, juntamente com Bill Johnson e tantos outros que nós estamos acostumados a beber dessa fonte. Hoje Deus nos deu essa graça e trouxe esse homem de Deus para ministrar. Eu só quero te pedir uma coisa: creia. Eu só te peço isso, creia. Porque Deus, Ele prometeu algo muito específico e Ele falou que iria fazer algo grande nesse lugar. Eu só peço que você, ao invés de assistir, você creia, tome posse e participe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu filho amado. O Mark dos Santos tem sido usado pelo Senhor nos Estados Unidos, na Argentina, vai ao Peru, está aqui no Brasil, e nós pedimos tão somente que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre ele, para que o abrir dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso redentor. Concede a ele agora, Senhor, unção do céu, para que essa manhã entre na história da nossa igreja com curas, sinais, prodígios e maravilhas. Milagres aconteçam para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou honrado, de estar aqui com vocês, os meus irmãos e irmãs em Jesus, e muito honrado e grato ao Bispo Márcio abrir as portas da sua casa, confiando em nós. E primeiramente eu gostaria de declarar que a parte de Deus, Jesus e o Espírito Santo, eu sou apenas o pó, amém? Então que toda a glória, toda a honra, tudo que vai acontecer hoje aqui é por causa dele, amém? Então em todos os tempos eu peço que vocês mantenham os seus olhos em Jesus, E como meu mentor gosta de dizer, às vezes nós só somos o jumentinho que Deus, Jesus às vezes monta para usar a gente para alguma coisa, amém? E como ele estava falando, o Márcio, eu sou um filho direto espiritual do Dr. Randy Clark, envolvido com o ministério da Global Awakening aqui no Brasil. E eu não sei se o time de mídia tem, porque a faculdade global, ela tem um seminário nos Estados Unidos e eles lançaram aqui no Brasil. Então em todo lugar que eu vou, o Dr. Randy Clark ele pede que eu passe o vídeo de promoção que tem da faculdade. E eu não sei se vocês tivessem, se vocês puderem passar, se não tiver, você deseja não tem crescer problema. no conhecimento de Deus? Chegou a Faculdade Teológica Global Awakening, uma parceria entre a Global Awakening e a Faculdade Eficaz, bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC, 100% traduzido para o português. Metodologia de base renovada e avivalista, com ensino da teoria seguida da prática, com busca pelo direcionamento espiritual em cada módulo. Aulas com Randy Clark, mestres, PhDs e doutores. Participação especial de Heidi Baker, Bill Johnson, entre muitos outros. Nossos alunos possuem acesso exclusivo a todos os nossos eventos no Brasil. Prepare-se para transformar sua fé e impactar o mundo. Inscreva-se agora. Então, essa é uma faculdade de teologia, o bacharelado que é reconhecido pelo MEC. E tem um foco tão importante da palavra como do Espírito Santo, Que a palavra é como a lenha e o Espírito Santo é fogo, que
só um sem o outro dá desastre. Às vezes eles falam também que a palavra é como se fosse de um trilho de um trem. Nós somos o trem e o Espírito Santo é o carvão. Sem o trilho, o trem não move. Sem o fogo do carvão, o trem também não move. Amém? Então eu recomendo muito a faculdade, porque dá uma aceleração na sua vida, na parte de teologia, mas também no poder do Espírito Santo. E o que é muito legal, né, por causa da tecnologia de hoje, por exemplo, você está tendo tudo online, você está tendo aula com o Randy Clark, ou com o Bill Johnson, ou com a Heidi Baker, mas por causa da inteligência artificial, eles estão assim, falando em português, com a voz deles de verdade. É um negócio assim incrível. Então eu recomendo muito. Amém? O que eu gostei muito já de hoje geralmente quando eu vou fazer a ministração de cura, parte do que eu faço é ter a salvação, chamado de salvação, chamado de arrependimento. Eu gostei muito aqui que isso já foi feito aqui na igreja, eu acho muito importante. E antes de eu começar esse ministério de cura hoje, que assim, eu gosto de demonstrar o poder de Deus e ao mesmo tempo equipar vocês, né? Porque a Bíblia diz que o propósito da igreja é equipar os santos para o trabalho dos ministérios, né? Quem vão mudar o mundo e realmente expandir o reino são vocês, né? O trabalho aqui dele pessoal, eu gosto de pensar como se fosse militar. É uma guerra 24 horas, 7 dias por semana. É o time de Deus, o time do inimigo. A coisa boa é que nós sabemos que nós já ganhamos a guerra, amém? Nós já ganhamos, mas enquanto ele não voltar, ele nos confiou, nos deu a responsabilidade, nos deu de presente o seu Espírito Santo, para que a gente continue expandindo o reino dele aqui. Né, que o reino de Deus já é aqui agora, mas não é ainda. Amém? Então, uma coisa que Deus colocou no meu coração, do meu chamado, é essa questão de ativar as igrejas, empoderar as igrejas e os santos, para ter esse evangelismo de poder, né, que a missão de vocês é expandir o reino de Deus, que todos venham a Jesus. Que para mim, eu acho que é uma prioridade importantíssima, que muitas igrejas esqueceram. Mas é muito mais fácil fazer esse trabalho quando você tem um evangelismo de poder. O próprio evangelho é poder, tá? Eu não estou falando que você vem e só prega o evangelho, não tem poder nenhum. O evangelho é poder. Mas também nós vemos muito mais romper quando você vem para uma pessoa que não conhece Jesus na rua, e você dá uma palavra profética precisa, aí a pessoa experimentou que Deus é real, e há uma conversão. Ou você tem uma palavra de conhecimento, a pessoa recebe cura naquele momento, e depois da vida para Jesus, entendeu? Então nós vemos muitas igrejas que foram ativadas, depois da presença do Senhor pelo nosso ministério, tá? E o Jason está aqui e ele é uma testemunha, né? O Jason, ele fez faculdade na Austrália, né? Era um time de louvor muito famoso antigamente, o Hillsong chamava, das músicas. Ele fez a faculdade em Hillsong, uma igreja dele que procurava muita presença de Deus em Pittsburgh, e as pessoas assim tinham encontros durante o louvor, mas eles não estavam vendo esse mover por cura profético. E o Jason fala que depois que nós viemos na igreja dele, fizemos essa ativação, equipamento, que todo final de semana Jesus cura as pessoas e há um mover de Deus, amém? Então nós precisamos de todas as igrejas com poder, porque há muitas pessoas que acreditam no sobrenatural. Essa é parte do meu testemunho, que não encontrou em nenhuma igreja cristã que eles foram, não importa a denominação, e aí se desviaram para outros tipos de lugares para procurar o poder sobrenatural, né? Aí vai, sei lá se é feitiçaria, espiritualismo, não sei o que é que seja, mas isso é por causa da falta de poder na igreja.
E nós não podemos aceitar isso, porque Jesus já fez o trabalho da cruz, Ele já esmagou a cabeça da serpente, Ele já mandou o nosso Espírito Santo. Então a nossa função é retomar tudo isso, né? Que Isaías fala que nós somos, que Deus é o Senhor do exército e nós somos soldados, vocês são soldados. Então eu espero que depois de hoje você vai ter uma fé maior, uma ousadia maior, uma coragem maior. Não importa onde você esteja, se o Espírito Santo te pôr no seu coração ali para pregar o Evangelho, falar de Jesus, dar o seu testemunho, né? Que o testemunho muda o presente, ele profetiza Jesus, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero fazer é que tem uma passagem da Bíblia que diz: tudo é possível para aquele quem crê. Então um chamado que Deus me deu de quebrar muitas das limitações que nós temos, que como o meu mentor ensina, isso é a palavra de Deus, amém? A Bíblia. Você acredita 100% em tudo que está aqui? Porque às vezes o que acontece, porque isso é a Bíblia, a experiência da Bíblia, mas a pessoa só experimentou isso aqui. Então, ela pega a Bíblia e traz para baixo, para o nível de experiência dela, tá? E para mim isso é orgulho, porque o nosso caminhar com Deus é para a gente de glória a glória e experimentando mais aqui. Por exemplo, eu acredito que o poder do Espírito Santo numa pessoa pode ressuscitar alguém que já morreu. Eu conheço pessoas que já fizeram isso. Eu nunca fiz, mas não é porque eu não vi que eu vou parar de crer e vou parar de tentar. Amém? Porque a promessa dele é que é de glória a glória. Às vezes ele te dá só um talento para ver o que você vai fazer com ele antes de te dar mais talentos. E o que aquela parábola diz? Né? Que aquele que pegou, enterrou o talento e não fez nada, ele tomou uma chamada ali do mestre, e o mestre pegou o talento e deu para um outro. Então, que nós não sejamos essa pessoa que está enterrando esse talento, que, pelo batismo do Espírito Santo. Amém? Quantas pessoas que estão aqui, que estão com dor no corpo, precisa de algum tipo de cura? Põe a mão para cima, por favor, só para mim ter uma ideia de quantas pessoas aqui precisam de cura. Tem alguém, durante o louvor, né, palavra de conhecimento, quem que sabe que é uma palavra de conhecimento? Põe a mão para cima para mim ver, por favor. Tá. Durante o louvor, um dos jeitos que eu sinto palavra de conhecimento é sentir as dores das pessoas. E comecei a ter muita dor no meu pé esquerdo, ou é tornozelo esquerdo, alguma coisa com o pé, ou tornozelo esquerdo. Tem alguém aqui que está com problema no pé esquerdo, tornozelo esquerdo? Por favor, fica de pé. Se você tem problema no pé esquerdo, tornozelo esquerdo, por favor, fique de pé. Nossa, até bastante gente. Então isso que eu vou fazer, pessoal. Se você está com problema, vem só você, só uma pessoa agora. Vem aqui, por favor. Eu quero que uma pessoa, antes de começar o culto, eu fiz uma oração pelo time de intercessão. Se você recebeu aquela oração do time de intercessão, e até hoje você nunca viu uma cura quando você pôs a imposição de mão, eu quero que você venha aqui agora. Alguém do time de intercessão, que recebeu a oração nossa, mas que ainda não viu cura, vem aqui, por favor, me ajudar. Não tenha medo. Aqui, ó. Vamos bater palma, né? Porque a coragem é fruto do Espírito Santo, tá? Então vem aqui, por favor. E qual que é o seu nome? Eliane. Eliana, e você, qual que é o problema que está no seu pé ou tornozelo esquerdo? Bom, eu fraturei o pé, já fiz cirurgia, só que depois disso também nunca mais eu tive saúde nesse pé. Então hoje eu sinto bastante dor e, segundo o médico, eu estou com artrose no tornozelo esquerdo.
E geralmente, pessoal, quando eu faço ministério de cura, a gente usa uma escala assim de fisioterapia dos Estados Unidos. 0 é quando a pessoa não tem nenhuma dor. 10 é aquela dor intensa, aguda, me leve para o pronto-socorro agora. Nesse momento, quanta dor você tem ali no seu pé? Não, nesse momento agora, ele não está doendo, não tá doendo muito, né? Só quando eu faço algum movimento, quando eu ando, faço exercício, ele sempre dói bastante. Mas então não tem nenhuma dor ou tem alguma dor? No momento a dor está aqui. Na coluna? Quanto está de dor na coluna? Essa semana deu uma travada para geral. De 0 a 10 está quanto a coluna? 9. 9. Então fica aqui de lado. Então nós vamos orar pela coluna. Vem aqui, por favor. Todo mundo estende a mão por ela. E pessoal, quando você está fazendo uma oração por cura, tá? Momento de ensinamento. Há diferentes tipos de oração. Há oração de petição, oração de suplicação. Mas todas as vezes que Jesus e as pessoas da Bíblia fizeram uma oração por cura, é uma oração de comando. Você crê, tem fé que o Espírito Santo está em você. Você entende a autoridade que te foi dada e você vai comandar a cura, tá bom? Então vamos lá, você pode apontar nas suas costas onde está doendo para ele? Aqui? Então vamos lá, coloca a mão ali e no nome de Jesus, nós vamos comandar, né, que essa dor saia, que a coluna ali se endireite. E eu vou deixar ele fazer a oração, porque eu creio, por isso eu falo, que ele foi ativado. E que ele, a partir de hoje, essas mãos são mãos de cura, no nome de Jesus. E eu quero, quem mais estava, mais uma pessoa que estava com dor no pé, por favor, vem aqui, que tinha se levantado. Mais um voluntário. Vem, pode vir. Jason, come here, vai. Pode vir. Você estava com dor no pé, se levantou? Isso. Vem aqui, por favor. Jesus. Just one second. Amém. Amém. Vamos testar. Ó, você falou que antes estava 9. Quando você tem uma fé para receber a sua cura, é uma fé ativa, porque Jesus falou, levante e ande. Eles não ficaram sentados lá sem tentar fazer nada, amém? Então a mesma coisa, ó, move a sua coluna. Ó, é um sinal bom que está com um sorriso gigante. Geralmente, se eles dão um sorriso gigante, é um sinal muito bom. A dor onde estava 9, quanto que está agora? Sinceramente, melhorou mesmo. Glória a Deus, glória a Jesus, amém? Ou seja, declaramos, primeira de muitas curas, no nome de Jesus, amém? Pode se sentar vocês. Isso que eu vou fazer agora, pessoal, usando o Jason aqui, coitado, chamei ele, não está entendendo o que eu estou falando, nem sabe nada, né? Mas veio, ó a coragem. Em Hebreus 4:12, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é viva, né? E que ela é afiada mais do que uma espada de 2 gumes. Né? Você acredita? Tanto que, né, João diz que Jesus era a palavra estava com Deus e era Deus, e a palavra depois encarnou, né, na carne, que foi Jesus. Isso só para quebrar limitações. Vocês estão com dor no pé esquerdo? Não estou com dor agora. Levei a queda da escada há um pouco mais de um mês e rompi um ligamento do tornozelo esquerdo. E estou fazendo fisioterapia. Dor agora, eu não estou sentindo, mas ainda não está 100%. Então, o que ela falou rapidinho, ela não está com dor nesse momento, mas rompeu o ligamento e está fazendo uma fisioterapia. E você? Eu também levei uma queda, rompi o ligamento do tornozelo esquerdo, tive uma fratura e eu trabalho em pé todos os dias. Então, por mais que eu já fiz várias sessões de fisioterapia, sinto dores todo dia e no final do dia sempre dores maiores. Está com alguma dor agora ou não? Numa escala de 0 a 10 eu estou com a dor 3, no final do dia uma dor 8. Ok, so
both fracture ankles, tendons. She has no pain right now, because I had a word of knowledge for that. He has a 3 out of 10, but in the end of the day, he always gets to an 8 because he keeps using. But I just preach the Bible. So, o que o Jason vai fazer, ele vai usar a Bíblia, que é viva, que é uma espada de 2 gumes, e vai tocar ali no pé, no tornozelo deles, com a Bíblia, e aí essa dor vai sumir. Então quero que você só ponha sua mão assim num ato profético, como receber um presente, fechem os olhos, põe os seus olhos em Jesus, né? E o Jason agora, both of their left foot, and just command healing. E vocês podem estender a mão e ajudar. E eu quero agora que vocês façam um teste, que, por exemplo, você não tinha dor, mas às vezes tenta movimentar, dá uma andada agora, aquela fé ativa. Você também, dá uma testada, dá uma movimentada. Como é que tá? Sem dor. Sem dor? Glória a Jesus, amém? Você sentiu alguma coisa diferente? É que às vezes... Pessoal, não é que você tem que estar com uma dor para Deus curar. Por exemplo, às vezes você tem alguma coisa interna, emocional, que não dá para usar essa escala. A gente gosta de também usar essa escala porque dá para demonstrar o que Deus está fazendo e prova que Ele aí está aqui, como Ele prometeu, e movendo, amém? Então não sei se há alguma diferença ou não. E se não, não tem problema. Não, tá bem melhor, porque eu não estava conseguindo fazer. Mais mobilidade. Glória a Jesus, amém? Pode sentar aí, pode sentar, pessoal. Todo mundo que eu tinha falado, problema de pé esquerdo, que não recebeu oração, levanta agora, por favor. Se você não recebeu a oração, tem ele aqui, tem mais alguém ou não? Então só põe sua mão assim, porque pessoal, Deus não precisa da minha mão para curar ninguém, amém? Então eu quero que você cheque aí como está o seu tornozelo. Põe seu olho em Jesus, põe seu olho em Jesus. Nós vamos orar agora, Pai, no nome de Jesus. Eu comando que esse pé esquerdo, que esse tornozelo seja curado. Senhor, você sabe tudo que precisa ser feito. Eu confio em você, que a glória é sua. Seja curado no nome de Jesus. Amém. Então move aí o tornozelo, dá uma checada, por favor. E se você acha que deu uma melhorada significativa, dá um... Melhorou? Ok, glória a Jesus. Melhorou? Glória a Jesus, ok? Toda a glória é do Senhor, amém? Glória a Deus, mais um ali, glória a Deus. Então o que eu quero fazer primeiramente, pessoal, eu vou ler uma escritura aqui bem rápida, porque eu acredito que o ministério de cura é para todos os cristãos, todos. Ao mesmo tempo, eu acredito que tem umas pessoas que têm um chamado e uma unção maior nesse ministério. Tá? E como Paulo diz que há graças diferentes e não há competição, porque nós celebramos uns aos outros, porque nós somos todos parte do mesmo corpo, que Jesus é a cabeça, e o foco é Jesus expandir o reino dele, amém? Então, por exemplo, nós fizemos curas agora, eu não fiz nada, que são como coisas que desbloqueiam possibilidade de cura. Então eu quero ensinar isso rapidinho para você, porque às vezes você, eu vou começar nesse ministério de cura, e aí você sai, e ali nada está acontecendo. O que no meu começo eu passei por isso também. Então no começo daquela unção, no começo do teste, que Deus está te testando, eu quero dar meio que as dicas, não é uma fórmula, mas é um padrão que a gente vê, o que pode estar atrapalhando essa cura, tá? E aqui eu vou ler, é Mateus 21, 12, 14. Tá bom? Mateus 21, 12, 14. E a versão que eu tenho aqui, me perdão se não é que vocês usam, é a Nova Versão Internacional.
Mas Jesus entrou no templo, expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Aí, o próximo verso: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Qual que é a revelação? Muitas vezes tem uma necessidade da purificação antes que a cura venha, né? Porque Deus, Ele removeu o que contaminava a sua casa. Então, às vezes, o que são esses tipos de coisas que pode estar contaminando e atrapalhando a cura? Tá? A primeira coisa pode ser pecado, né? Pecado, tem 3 tipos de pecado. A própria palavra pecado é o nível 1, é uma palavra que vem do hebreu, que significa que você perdeu o alvo. Imagina você está atirando num alvo, você perdeu o alvo. Então é como se fosse meio que assim um tropeço. Às vezes a pessoa peca sem querer, sem saber, é um tropeço, não é nada mais. Aí o segundo nível de pecado, a Bíblia fala que são transgressões. E o terceiro são as iniquidades, né? A iniquidade é quando realmente já transformou o caráter da pessoa. E como ele falou, né, não são todos filhos de Deus, e tem pessoas que infelizmente estão do outro lado da batalha, tá? Então o pecado é uma das coisas que pode estar atrapalhando a cura. Então geralmente quando eu estou tentando fazer cura e não há um mover de Deus imediatamente, a primeira coisa que eu checo é como está a sua vida nessa parte, né? Então aí você pode pedir a pessoa para se arrepender de pecados, ou para, por exemplo, para renunciar coisas, né? Renunciar, por exemplo, tudo que foi de crença, de fé, que não é cristã. Tem muito romper quando as pessoas fazem isso também, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, salvação, né, que o bispo já fez, graças a Deus. E a terceira coisa, uma coisa que eu quero fazer aqui, que é o perdão. Eu vou ler aqui, é Mateus 6, 14 a 15. Né, quando Jesus ensinou eles a orar, que aqui no Brasil eu acho que fala que é a oração do Pai Nosso. Assim que ele terminou a oração, ele falou isso: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Deus Pai também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Deus Pai não lhes perdoará as ofensas. E tem várias passagens na Bíblia, assim, quando Jesus curou alguém, ele falou: você foi perdoado, seja curado, vai, entendeu? Então, a falta de perdão, ela não só bloqueia você receber a sua cura milagrosa do Espírito Santo, mas ela também bloqueia você receber até mais unção de Deus, porque não é algo que está alinhado com quem Jesus foi. Jesus foi um modelo para a gente seguir, né? Por que nós perdoamos a pessoa? Nós não perdoamos as pessoas porque o que elas fizeram está ok. Nós perdoamos as pessoas porque Jesus, antes de morrer, ele estava pendurado naquela cruz, ele olhou para cima e falou: Pai, perdoe-nos, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz, né, que Jesus: se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Os meus amigos, né, intimidade com Deus, eles obedecem os meus mandamentos. Então perdoar é algo muito importante no ministério de cura. Então o que eu quero fazer agora é muito rápido. Eu quero que todos vocês aqui fechem os seus olhos. Espírito Santo, eu peço, Senhor, que você mostre para eles agora se existe alguma pessoa que eles precisam perdoar da vida deles. Deem nomes, imagens, fotos, mostre situações. E eles vão escolher perdoar, Senhor, porque eles te amam
Não porque o que eles fizeram está ok. Só mais uns 5 segundos. Então, ó, abra seus olhos, olha aqui, se o Espírito Santo mostrou que você tem uma pessoa para perdoar, nós vamos fazer um ato profético junto, tá? Se você tem que perdoar alguém, faz comigo, põe a sua mão assim, ó, fechada, assim para cima, tá bom? E repete essa oração comigo, tá? Fala: obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, pelo seu amor incondicional. Eu escolho a perdoar essa pessoa, porque eu te amo. Eu coloco essa pessoa na sua mão, meu justo juiz. Eu quebro qualquer necessidade de amaldiçoá-la, de odiá-la, de raiva. E eu abençoo ela, Senhor, no nome de Jesus. E agora, olha, continua com a mão para cima, abra seu olho, e num ato profético, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, e nós vamos liberar essa pessoa para Deus. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi. E vamos bater palma, Jesus. Bem rapidamente, base bíblica para o ministério de cura, tá? Primeiro é Isaías 53:3. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que a cura acontece pela imposição de mão, eu acredito na soberania de Deus. E eu vou ler isso muito rápido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, presta atenção, fomos curados. Não está escrito vamos ser curados, está escrito fomos curados, tá? Então tem muitas pessoas que no ministério de cura, eles clamam essa escritura sem parar, nessa guerra mental, até que recebem a cura própria. E o que eu gosto muito disso, porque essa escritura é assim, dependência de Deus. Aí você não está dependendo daquele homem que tem a unção de cura, amém? Porque o foco é sempre depender de Deus, amém? Então eu gosto muito disso. Outra passagem que mostra que o ministério de cura são para todos os santos, Atos 9:10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, né, que o Senhor chamou ele para ir para Paulo. Então a palavra-chave ali é discípulo, né, que tem muitas denominações que ele acreditam que tudo isso parou com os apóstolos, mas aqui é uma prova que Deus chamou um discípulo. Todos nós aqui somos discípulos de Deus, amém? Vou falar muito rapidamente, com palavra de conhecimento. Pessoal, na verdade eu gosto mais de ministrar do que ficar falando. Deus colocou muito no meu coração, 1 Coríntios 2 ou 1 Coríntios 4:20, que Paulo fala que o reino de Deus não é uma questão de conversa e poder. Então eu estou indo bem rápido, porque eu quero, né, já pular para minhas ministrações e glorificar Jesus e curando as pessoas, tá? Mas para quem não sabe, palavra de conhecimento está em 1 Coríntios 12:8. É uma revelação sobrenatural, uma informação do Espírito Santo que, por exemplo, eu não poderia saber, que mostra que Deus quer curar alguém. E há muitas maneiras de receber palavras de conhecimento. Não estou colocando limitações em Deus, só vou explicar umas mais comuns. Por exemplo, a primeira é sentir, que nem durante o louvor eu senti a dor que não é minha. E geralmente isso pode acontecer em qualquer lugar que você está. Às vezes eu entro numa loja e eu começo a chegar perto de uma pessoa e o meu ombro está normal, de repente a dor tipo assim, vai 9 do nada. Então quando é uma palavra de conhecimento, é geralmente algo que você não tem e vai aguda muito rápido. E muitas vezes, enquanto eu não vou fazer oração pela pessoa, fica assim, doendo, sabe? Então tem vezes que às vezes você quer fazer uma oração rápida mesmo.
para se livrar dessa dor, amém? Outra maneira é ver, né? E tem pessoas que às vezes têm visões, né? Visões de olho aberto, que o seu olho está aberto, mas é como um telão desse, aparece e cobre tudo, e você vê como Deus quer curar a pessoa. Às vezes são visões em sonho, de uma situação que vai acontecer no futuro. Às vezes tem pessoas que têm um dom profético muito alto, eu não tenho esse, que tem pessoas que ao mesmo tempo estão vendo o físico, estão vendo o espiritual, e vê coisas espirituais que parecem até de verdade, tá? Eu não tenho isso, mas pode estar vendo coisa e Deus vai mostrando. E às vezes você pode ver algo por uma imagem mental. Então, por exemplo, uma pessoa está ali, aí você está vendo um coração em cima da cabeça dela, sabe? E é Deus mostrando, ó, essa pessoa está com problema no coração, vai e cure ela, tá bom? Outro jeito é ler, e ler é quase como ver, mas tem relatos, por exemplo, igual um título de um jornal antigo, assim, em cima da cabeça da pessoa. Ou já teve pessoas que falaram que viram uma pessoa como usando uma faixa assim de Miss Brasil, mas o que está escrito ali é o problema dela, que precisa de cura. Pensar, vem um pensamento na sua cabeça que não é de Deus, é o Espírito Santo te dando a revelação. Falar às vezes assim, algo que sai da sua boca que você nem sabe porque saiu, e foi de Deus, revelação e preciso. Né, que um amigo meu está fazendo uma oração para uma mulher na rua, e do nada e que abençoe, não sei, a Fabiana e não sei o que, no meio da oração, e que eram as filhas da pessoa, e a mulher nunca tinha falado o nome, e aí ele assim, nossa, eu nem sei porque eu falei isso, sabe? Então esse é um jeito. E por sonhos, não há limitação como Deus pode te curar. Tem pessoas que eles são curados imediatamente quando alguém fala a palavra de conhecimento, porque eles acreditam que Jesus está ali querendo curar eles. Então a palavra foi solta e já são curadas. E eu quero até passar um vídeo de testemunho, quando eu estava com o Dr. Randy Clark na igreja Betel, de uma cura desse jeito. Se vocês tiverem o vídeo. Oi, tudo bom? Eu estou aqui no evento da Bethel Church com o Randy Clark, e eu dei a palavra de conhecimento do auditório, e tem meu testemunho aqui, o que Deus fez, que uma amiga brasileira, Monique, você pode segurar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Monique, eu estou aqui na Bethel Church, eu sou estudante aqui, e eu tinha uma dor aqui debaixo do peito, assim, já fazia mais de 2 anos, e eu fui pro hospital, e os médicos não sabiam o que era essa dor. Eu fiz vários exames, e eles disseram que não sabia o que era, tipo, não aparecia nos exames, nada. E eu tava aqui na conferência, eu vim no primeiro dia, eu vim no segundo dia, e eu confesso que eu saí frustrada porque ninguém teve uma palavra de conhecimento sobre isso. E eu continuava com muita dor, já fazia 2 anos que eu não conseguia dormir direito do lado esquerdo. E aí o Senhor falou pra eu ficar no 3º dia em casa. E antes de eu dormir, o Senhor falou, liga a TV e olha, assiste a live que acabou de acontecer. Então eu liguei a TV e ele deu uma palavra de conhecimento sobre essa dor, e instantaneamente eu fui curada. E fazem 2 dias que eu não sinto nenhuma dor, eu tô conseguindo dormir do lado esquerdo, e glória a Deus que eu tô completamente curada. Foi bem engraçado, porque a Monique veio me achar aqui na conferência e falando inglês comigo, não tinha ideia que era brasileiro. Então glória a Deus, amém. Então glória a Jesus, amém. A razão que eu gosto de mostrar esse vídeo é para quebrar 2 limitações. A primeira, que você tem que escutar uma oração para ser curado, né? Porque ela não escutou nenhuma oração. Tudo que ela escutou foi alguém com dor aqui. A segunda foi online, pessoal, tá? Por exemplo, vocês aqui vão estar cheios de unção de cura, né? O bispo me falou, tem as igrejas na África, em algum lugar, não tem nada que impede de ligar um Zoom, né, um WhatsApp vídeo, e já curar as pessoas ali pelo vídeo.
Eu, na verdade, eu tinha uma limitação maior nessa questão da parte online, mas isso é a limitação da minha carne, não de Deus, amém? Então, isso é possível, tá? Então, I want to call the United Saints team to come up here. E eu quero chamar o time também de intercessão da igreja, que vai dar a palavra de conhecimento. Eu acho que vocês já sabem quem vocês são. E vem tudo aqui na frente, por favor. Então, pessoal, se eles... nós estamos começando a parte de ministração. E o pessoal, né, do louvor, depois, quando a gente começar a ministrar, se quiser tocar algo, ou às vezes só tocar a música, o que vocês quiserem, tá? Bem sutil, tranquilo. Então, pessoal, se você receber uma palavra, por favor, fique de pé. O inimigo não vai querer que você fique de pé. Esse negócio de ter vergonha na igreja, isso não é de Deus, isso é do inimigo. Porque se você acredita em Jesus e quer glorificar Ele, imagina, Espírito de Deus está aqui nela, falou, vou curar do seu tornozelo. Eu não vou ficar de pé não, vão achar que eu quero me aparecer. Tipo, se Jesus estava aqui, você não ficaria de pé? Isso é tudo coisa do inimigo. A igreja é um lugar que é família, e aqui você é amado, e você não é condenado, amém? Então, por favor, porque quando você levanta, você ativa a fé das outras pessoas, e você aumenta a fé de quem deu a palavra de conhecimento, né? Porque às vezes assim, já acontece muito com a gente fala um problema tão específico, a pessoa não levanta, aí você fala, nossa, isso aí era minha carne, eu viajando na maionese, aí na hora da ministração aquela pessoa vem e fala, essa aí era eu, entendeu? Então não faça isso. Então, eu não quero que levantem ainda, tá? Eu quero que você só levante se você escutar algo que é especialmente para você. E eu ia pedir mais um microfone, pessoal, por favor, porque quando os meus amigos americanos forem dar a palavra de conhecimento, aí eu vou traduzir o que eles estão falando. Então só mais um. Tá, obrigado. Na verdade, quer me ajudar? Alguém passando aqui? Pode até você ficar segurando e eles falam, tá? Não, pode ser aqui mesmo. E eu, pessoal, eu não vou dar nenhuma palavra de conhecimento, e até o bispo pode me ajudar no final. Porque se você precisa de cura e você não recebeu uma palavra, não significa que Deus não quer te curar. Nós não somos perfeitos. Às vezes Jesus está aqui do meu lado, dando umas 50 palavras de conhecimento, e eu estou aqui só não escutando nada. Amém? Então, se você depois não recebeu uma palavra de conhecimento e necessita de cura, quando for a hora de vir receber imposição de mão, você vai poder me procurar ou o bispo Márcio, tá bom? Então, vamos começar. Dor no quadril, lombar, nessa região das costas. Então, se você está com muita dor na lombar ou no quadril, por favor, fique de pé. E já checa, porque às vezes já foi curado, tá? Tem mais alguma? Não, senão pode continuar. Dor fique de cabeça, pé. de sinusite. Sinusite ou dor de cabeça, por favor, fique de pé e checa. Dor de ouvido. Dor de ouvido. Dor no punho direito. Punho direito. Ansiedade, medo. Então esse é o problema mais espiritual, emocional, ansiedade e medo, né? Dor nesse osso daqui, da mandíbula. Então, aqui, ó, às vezes de morder, ou às vezes quando você dorme, né, fica rangindo os dentes, muita dor aqui assim, tá, ó. I was sensing the right leg is a little too short, something with the right leg. Alguém talvez tenha a perna direita que é um pouco mais curta que o normal, se você fique de pé. Algo a mais? Anything else or no? Yeah, also collarbone, this area. Clavícula, algum problema de clavícula. And then the right hand. E mão direita. Tá, clavícula, mão direita, uma perna mais curta. Fique de pé, por favor. I got the name Raphael. Se o seu nome é Rafael, por favor, fique de pé.
I got deviated septum. O canal da narina, acho que é septo. Desviado, septo desviado. And someone who was dragged here, who doesn't want to be here. Tem alguém que foi arrastado aqui para esse culto. Mas Deus tem algo especial para você. Que ela vai te dar uma revelação em particular. Se você veio aqui arrastado, não esquece dela, ó. I also got right hand, I think numbness in the right hand. Ela também tinha recebido mão direita, então uma confirmação de Deus. And then brokenheartedness. Se o seu coração assim ainda está destruído, precisa de um coração novo. I have a pinched nerve in the neck. It might cause like sciatic pain. Você está com um nervo pinçado no seu pescoço, então muita dor nessa área. Talvez pode até afetar que desce no seu ciático. And then I also had collarbone, the right shoulder area. E ele também tinha, escutou a palavra da clavícula. And loss of hearing in the left ear. E você não escuta bem no seu ouvido esquerdo. Brain issue. Algum problema dentro da sua cabeça, cérebro, pode assim, o que quer que seja. Also a heart issue. Problemas de corações. And something wrong with the top of your head. E alguém ele sentiu que tem algo errado, mas é no topo da cabeça, fora, por aqui assim, ó. And the reproductive system. E would that be infertility? Tá. E na sua algo que talvez esteja errado na parte privada, tá? Você não precisa ficar de pé agora, né? Isso é uma coisa assim mais constrangedora, mas depois, por favor, procure ele. And right shoulder and elbow. E problema de ombro direito, que às vezes desce, atrapalha o cotovelo direito assim também. Ansiedade, falta de respirar, uma arritmia cardíaca e crise do pânico. Eu estava traduzindo português até agora, não sei porquê, mas vocês entenderam. Alguém com torcicolo, com dor aqui na cervical esquerda, puxando para o braço. Na região da coluna torácica, puxando mais para o lado direito, perto da escápula, mas é o lado direito. Perdão. A você, eu sei que nós fizemos aqui uma oração de perdão, mas às vezes o processo de perdoar é como se fosse uma cebola que você vai tirando camada por camada. Então, alguém que às vezes foi um negócio muito horrível, você está precisando ainda arrancar mais dessas camadas de perdão, você procure ele, tá bom? Ok, traz aqui que tem mais 2 palavras de conhecimento. Eu vi um homem, ele tem barba, a blusa dele parece um pouco essa minha, é uma cor escura. Ele está com uma dor insustentável no ombro. Aí eu não... Então se é você, depois procure ela. A femur issue. Um problema no osso aqui é fêmulo. Ela, ok, perfeito. Então agora, pessoal, isso que eu quero que você faça. Já checa o seu corpo. Se é alguma coisa de dor ou mobilidade, checa. Tá? Já checa que você já pode ter sido curado. Então checa com movimento. Às vezes é um negócio que você não consegue fazer. Abaixa, né? Tem história de pessoal que tinha metal no ombro, na coluna, não conseguia levantar o braço. Ficavam assim, ó, por 10 minutos até que, levantou, entendeu? Porque a fé é demonstrada com ação, amém? E o que a gente fala é o seguinte, porque às vezes tudo não é curado de uma vez. Às vezes está com dor 9, desce para 3, depois é curado. Entendeu? Então nesse momento, só para glorificar Jesus, se a dor que você tinha melhorou pelo menos 80%, que é algo muito significante, já glorifica Jesus, mostrando assim, ó, para nós ver, ó, move o braço assim, ó. Vamos bater palma, Jesus, glória a Jesus. E agora eu vou fazer uma oração daqui.
Se você ainda não está 100% ou não melhorou nada ainda, feche os seus olhos. Obrigado, Pai, Espírito Santo, Jesus, por essa casa, por essas pessoas. Obrigado que no hebreu não existe a palavra coincidência, que eles estão todos aqui, alinhados com o seu propósito divino. Então, Pai, como você é movido por amor e compaixão, eu comando que a cura caia nesse lugar, no nome de Jesus. Que os céus sejam abertos para sempre, Senhor. Enviem legiões dos seus anjos para ajudar a ministrar e ficarem aqui, protegendo e expandindo essa casa. Que toda dor saia, no nome de Jesus. Amém. Agora me faça um favor, cheque de novo. E se não estava 80% melhor, mas agora está, ou você foi curado 100%, glorifica Jesus assim para a gente ver, ó. Oba, glória a Deus, glória a Deus. E eu não sei porquê, pessoal, e o Randy Clark ensina isso, que geralmente nesse culto de cura, 50% das pessoas que são curadas acontecem dessa maneira, sem imposição de mão, mas que o resto depois são curados com a imposição de mão. Então, se você não recebeu a sua cura ainda, não diminua a sua fé. Outra coisa que eu vou pedir agora, que eu vou liberar vocês para vir receber oração, nós temos que honrar a vontade de Deus. Você vem pedir oração, receber a sua oração para a pessoa que deu a sua palavra. Então, por exemplo, se ela deu uma palavra específica, não vem pedir a oração por aquilo, por mim, porque nós temos que honrar a vontade de Deus, amém? Então, nesse momento, vocês estão liberados para vir receber a cura. Se não recebeu ainda, se já recebeu a cura, e se não precisa de cura, você pode ficar de pé para intercessão, para o time de louvor vai começar a louvar. E se você precisa ir, não se sinta condenado, você é amado, você pode ir também, que tenha um ótimo domingo, amém? Então Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, mas há poder